Papelzinho aqui. Aquela sequência. Boa tarde. Havendo o número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Aprovação da ata anterior. Alguma discussão? Então, aprovada. Comunicações, tem alguma? Tem. Senhor presidente, é com relação aos processos que, independente de pauta, que eu passo a pregoá-los. O primeiro é a prestação de contas 061-1024-23.2018 da relatoria do desembargador Cornélio Alves, sendo requerente Cristiano Gomes de Lima Júnior, advogados Pablo de Medeiros Pinto e outros. A segunda prestação de contas é a de número 060-112730.2018, também da relatoria de Vossa Excelência, requerente Stevenson Valentim Mendes, advogado Anderson Tales Ferreira Romão. O terceiro é a prestação de contas 060-1313-53.2018, também da vossa relatoria, requerente Rafael Mota, advogados Tiago Cortez, Meira de Medeiros e outros. A quarta prestação de contas é a de 060-1314-38.2018, da relatoria do juiz Francisco Glauber Pessoa Alves, tendo como requerente Fábio Salustino Mesquita de Faria, advogado Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros. Temos também a quinta prestação de contas, que é a de número 060-1265-94.2018, da relatoria também do doutor Francisco Glauber Pessoa Alves, requerente Fernando Antônio Torres Araújo, advogado Paulo de Medeiros Pinto e outros. A próxima prestação de contas é a sexta de 060-1061-50.2018, da relatoria do Dr. José Dantas de Paiva, tendo como requerente Fernando Vanderlei Vargas da Silva, Fernando Mineiro, e advogado Caio Frederic de França, Barros Campos e outros. A sétima prestação de contas é a de número 060-1036-37.2018, da relatoria do Dr. Luiz Gustavo Alves Smith, requerente José Agripino Maia, advogado Daniel Cabral Maris Maia. A oitava e penúltima prestação de contas é de 060-1284-03.2018, da relatoria do Dr. Vladimir Soares Capistrano, tendo como requerente Cícero Alves Martins e advogada Esdrália Oliveira Saraiva. E a última é a de número 060-1187-03.2018, da relatoria também do Dr. Vladimir Soares Capistrano, tendo como requerente Adjuto Dias de Araújo Neto e advogados Leonardo Paletó, Vilar de Melo e outros. É só, senhor presidente. Obrigado, doutora Lígia. Boa tarde a todos. Proposições. Comunicação, indicações e propostas. Só informar, no dia de ontem aqui nós tivemos o lançamento oficial do curso de residência em TI e a expectativa é que tenhamos aí desenvolvimento de projetos que possam ser úteis à justiça eleitoral e também com a qualificação no grau de especialista dos servidores da casa que também irão fazer parte desse curso. Eu não tenho nenhuma outra comunicação, desembargador Cornélio. Também não. Doutor Glauber. Também não, senhor presidente. Doutor André Pereira. Também não, presidente. Doutor José Dantas de Paiva. Também não, senhor presidente.
Doutor Luiz Gustavo. Sem comunicações, senhor presidente. Doutor Vladimir Capistrano. Sem comunicações. Eu tenho alguns agendamentos ali na presidência, então eu vou participar aqui do julgamento na relatoria do desembargador Cornélio, e na sequência eu vou pedir permissão da Corte para fazer esses atendimentos lá na presidência. Então vamos dar início aqui ao primeiro, é a prestação de contas número 1024, disto 23, o relator desembargador Cornélio Alves, o requerente Cristiano Gomes de Lima Júnior, o advogado Dr. Pablo de Medeiros Pinto. Desembargador Cornélio, tem a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentada por Cristiano Gomes de Lima Júnior, candidato a cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu o relatório preliminar sugerindo a baixa dos autos sem diligência para que o candidato sanasse as falhas apontadas, apresentando esclarecimentos e documentos necessários ao exame das contas. Após manifestação do candidato, com a apresentação de documentos complementares, a unidade técnica pronunciou-se pela aprovação das contas com ressalvas em parecer conclusivo. Estado a se pronunciado, outro Procuradoria Regional, corroborando o entendimento da comissão, opinou pela aprovação das contas com ressalvas. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Contas apresentadas no prazo e, após as diligências, a comissão apontou que subsistiu a seguinte falha: ausência de documentos quanto à doação estimada para a produção de jingle para a campanha. Na espécie, houve uma doação estimada realizada pela pessoa de Luiz Cláudio Costa, no valor de R$200, relativa à produção de jingle, sendo emitido o respectivo recibo eleitoral. Todavia, conforme apontado pelo parecer contábil, não foram apresentados o termo de doação, a avaliação de mercado e a demonstração da atividade econômica do doador. Tal lacuna no contexto dos autos não compromete a lisura contábil, representando tão somente o percentual de 3,12% do total de recursos arrecadados na campanha eleitoral, não sendo suficiente diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a implicar na rejeição das contas conforme já decidido por este regional. Citos aí alguns julgados. Insta salientar que foi ainda informado pela Comissão de Análise de Contas que alguns documentos apresentados pelos candidatos, sanando as irregularidades inicialmente apontadas, não foram juntadas pelo SPCE. Acerca deste tema também, junto uma jurisprudência, e, na sequência, digo o seguinte: na espécie, pelo contexto contábil em que não houve prejuízo à atividade fiscalizadora da Justiça Eleitoral e diante dos precedentes acima referenciados, entendo que não houve gravidade bastante a macular todas as finanças apresentadas. Assim, incide na hipótese o disposto no artigo 30, parágrafo 2º, letra A da Lei 9.504, segundo o qual erros formais ou materiais relevantes no conjunto da prestação de contas que não comprometem o seu resultado não acarretarão sua rejeição. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Comissão de Análise e a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela aprovação com ressalva das contas apresentadas por Cristiano Gomes de Lima Júnior. Dr. Glauber Alves. Eu acompanho, senhor presidente. Só esclarecer aqui que também não estão aparecendo as outras opções, como estava ontem no sistema. Só está aparecendo uma opção de acompanhar o voto. A equipe de suporte. O sistema está trabalhando nesse sentido, mas é difícil. Mas se clicar no processo de novo, aí volta para aquela pizza. Se clicar no processo de novo, volta para aquela pizza. Quem é a pessoa Não, de não suporte? volta, não está voltando. Ele só aparece a opção de... Carlos, por favor, para dar suporte aqui. Pizza é bom, né? Acompanha doutor André também, doutor José Dantas, doutor Luiz Gustavo, Com o relator, senhor presidente. doutor Vladimir Capistrano. Com o relator. Então, julgada a unanimidade nos termos do voto do relator. O segundo, prestação de contas número 601-127, distrito 30, desembargador Cornélio, é o relator, requerente Stevenson Valentim Mendes, o advogado doutor Anderson Tales Ferreira Romão. Está em mesa, doutor? Tá, sim. Trata-se de prestação de contas apresentada por Ian Stevenson Valentim Mendes, candidato a cargo de senador nas eleições de 2018. A Comissão de Análise emitiu o relatório preliminar sugerindo a baixa dos autos em diligência para que o candidato sanasse as falhas apontadas. O candidato juntou aos autos
o instrumento de mandato constituindo advogado, conforme se extrai do ID 224671, tendo sido identificada a ausência de representação processual para o primeiro e segundo suplente da chapa. Diante disso, o candidato foi diligenciado a suprir essa omissão e, em consequência, juntou aos atos instrumento de mandato constituindo advogado representante da segunda suplente, Margarida Brandão Fernandes de Araújo, bem como informou que o primeiro suplente advogaria em causa própria. Após a citação, o próprio primeiro suplente, Alisson Taveira Rocha Leal, regularizou sua representação processual. Após a manifestação do candidato, a unidade técnica pronunciou-se pela aprovação das contas e parecer conclusivo. Estado a se pronunciar, outra Procuradoria Regional Eleitoral decorreu o prazo sem manifestação. Isso é o de Estivas. Após o decurso do prazo, apresentou parecer opinativo pela aprovação das contas com ressalva. No primeiro instante, não se manifestou, mas no outro, no sim. Porque o prazo é errado. Contas apresentadas no dia 6 de novembro, observação, artigo 52 da resolução, e eu digo o seguinte: a prestação de conta em contas formalizada com as peças obrigatórias, com documentação comprobatória da receita arrecadada e despesas realizadas, em sintonia com o artigo 40 da resolução citada. Quanto ao descumprimento do prazo de entrega do relatório financeiro de campanha, o candidato apresentou justificativa no sentido de que tal atraso se deu pela demora de identificar os doadores e suas aptidões à doação, e que, só após tal identificação, foi promovido o envio do relatório financeiro. Ademais, tal prazo referiu-se a duas doações financeiras correspondentes a 0,0028 das doações recebidas, e todos os lançamentos constaram na prestação de contas final, viabilizando a fiscalização das contas, ainda que a destempo, motivo pelo qual tal inconsistência não se mostra suficiente a macular a prestação de contas. No que tange ao inexpressivo valor que remanesceu ao teto estabelecido para doações por meio de depósito, 1 centavo, o candidato esclareceu que se deu por falta de atenção da assessoria de contas e que, por tal motivo, prestou contas como se normalmente legítima fosse. Falha essa que em nada afeta a regularidade das contas. Nesse sentido aí, eu apresento o julgado aqui da Corte, né? O relator até desembargador Glauber, o juiz Glauber. Juiz. Mas vai chegar lá disso, se Deus quiser. Assim, no contexto dos autos, entendo que ditas inconsistências não representam gravidade bastante a comprometer a lisura das contas apresentadas. Não consta nos autos que houve captação de recursos de origem não identificada, nem de fonte vedadas. O recurso financeiro transitado pelas contas bancárias e as sobras de campanhas, no valor de 1.176, foram devidamente repassadas à rede RN, conforme consta no ID 224821. Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Comissão de Análise de Contas Eleitorais, em consonância com o parecer do Ministério Público, voto pela aprovação com ressalvas, porque ele apresentou fora do prazo legal. Se a gente for estar aqui suportando isso toda a vida, e vai virar bagunça, né? Porque já tem uma dificuldade danada para prestarem a conta. A gente às vezes até fica adulando, né? Então eu estou votando a aprovação com ressalvas. Doutor Glauber Alves, como vota Vossa Excelência? Depois da promoção, acompanho integralmente. Doutor André Pereira. Acompanha. Agora, essa intempestividade foi daqueles relatórios ou do relatório? Mas é dos relatórios, né? Aquela dos relatórios. Primeiro caso. Em 72 horas. Isso. Mas de qualquer maneira é ressalva, né? Porque não cumpriu a. Doutor José Dantas também, doutor Luiz Gustavo. Acompanho pelo atraso, pela insignificância aqui da diferença, eu votaria por aprovar. É só o atraso. Doutor Vladimir. Com o relator. Julgado a unanimidade nos termos do voto do relator, acórdão publicado em sessão, né? Desembargador Cornélio, e o primeiro também. O terceiro e último na relatoria do desembargador Cornélio é o processo 601.313, dígito 53. O requerente Rafael Uete da Mota, o advogado doutor Tiago Cortez. Está em mesa, desembargador Cornélio? Sim. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentada por Rafael Ruete
da Mota, candidato a cargo de deputado federal. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu o relatório preliminar sugerindo a baixa dos autos para diligência. Após manifestação do candidato, com a apresentação de documentos complementares, a unidade técnica pronunciou-se pela aprovação das contas com ressalvas em parecer conclusivo. Estado a se pronunciar a doutora Procuradoria Regional Eleitoral, corroborando o entendimento da comissão, também opinou pela aprovação das contas, com ressalvas. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Eu voto de acordo com se dispensarem do parecer do Ministério Público e da comissão, com ressalvas. Aprova com ressalvas, determinando a devolução do valor de R$ 2.193. Não é isso? Do voto. Se alguém... Voto disponibilizado, doutor Glauber Alves. Acompanha. Acompanha, doutor André Pereira. Doutor José Dantas. Acompanho. Doutor Luiz Gustavo. Sem divergência, acompanho. Doutor Vladimir Capistrano. Acompanho, presidente, e registrando que esse valor a ser devolvido se trata da diferença do Facebook, né? Porque aí o candidato não contratou apenas o módulo e deixou de gastar dentro dele. Ao contrário, ele contratou vários módulos e não gastou esses módulos, que é justamente o que a gente tem assentado. Que é R$500. Se ele contratasse, o que sobrasse de R$500 é porque estaria dentro do pacote mínimo. No caso aqui, ele ultrapassou de R$2.000. Você deve ter contratado bem mais de R$2.000 e ainda sobrou R$2.100 e alguma coisa. Acompanhe o relatório. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator, acórdão publicado em sessão, eu peço permissão da Corte para me ausentar e passo a presidência ao desembargador Cornélio. Na sequência, o processo número 4, prestação de contas 0601-314, relator juiz Francisco Glauber Pessoa Alves, requerente Fábio Salustino Mesquita de Farias, advogado Felipe Augusto Cortez. Tem a palavra do... Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a prestação de contas do candidato Fábio Salustino Mesquita de Faria. Houve todo o processamento, foram apontadas irregularidades, vieram dados do COAF, houve as manifestações da parte e finalmente do Ministério Público, a CASSE pela aprovação com ressalvas, assim como a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral. É o breve relatório. Posso ir? Posso avançar? Pode, à vontade. Senhor presidente, o caso é simples. Depois de todas as manifestações e da regularização da maior parte dos problemas que haviam sido verificados, remanesceram meramente o descumprimento do prazo de 72 horas para a entrega dos relatórios financeiros de campanha e divergência no registro das doações realizadas pelo prestador a outro candidato, quando comparados os dados informados na presente prestação de contas e aqueles inseridos na conta do beneficiário. Com relação ao item 1, que se trata do descumprimento, eu estou esclarecendo que a intempestividade decorreu do elevado número de doações recebidas em datas distintas. Isso realmente é justificado a impossibilitar a verificação diária dos estados bancários, o envio dos relatórios, e que isso, apesar de tudo, não inviabilizou a análise pelo órgão responsável das contas. Daí porque eu estou reconhecendo na linha dos precedentes dessa Corte a mera impropriedade formal, no que eu sinto aí os precedentes e o legislativo pertinente. Com relação aos recebimentos de outro candidato, verificou-se indícios de irregularidade sem repercussão nas presentes contas, a saber, o recebimento das doações realizadas por funcionários de uma mesma empresa e o recebimento de doações realizadas por pessoas físicas desempregadas, item 2 e 3 do parecer conclusivos, os quais, por tal motivo, foram desconsiderados na manifestação final da CASSE, que comunicou os fatos ao Ministério Público Eleitoral para apuração. Isso vai ocorrer na forma dos artigos 78 e 94 da Resolução TSE 23553 de 2017 e igual entendimento aos RIFs do COAF. Como as duas falhas foram de natureza meramente formal e não impediram a aprovação das contas, tudo foi muito claro, tudo foi apreciado, está nos autos. O meu voto, na consonância tanto dos pareceres técnicos como ministerial, é pela aprovação com ressalva. Alguma divergência? Doutor André? Então, a unanimidade deixando o voto do relator.
para a corte saber que, de fato, eu determinei a instauração de um procedimento para apurar a captação ilícita de recursos e está sendo investigado. Então, não impediria o julgamento das contas e o Ministério Público está investigando. Tá certo. E, na verdade, mesmo que aprovadas aqui, mas se o Ministério Público desconfiar de alguma irregularidade, né, pode instaurar. Processo número 5, prestação de contas 0601-265-94-2018. Relator juiz Francisco Glauber Pessoa. Requerente Fernando Antônio Torres Araújo. Advogado Paulo de Medeiros Pinto. Com a palavra o relator. Senhor presidente, a prestação de contas do candidato Fernando Antônio Torres de Araújo, houve todo o processamento, manifestação dos órgãos técnicos, manifestação final da comissão foi no sentido da aprovação, assim como a semelhança da manifestação ministerial. Eis que todas as falhas verificadas preliminarmente foram resolvidas ao final. Assim, numa situação inédita, esse candidato cumpriu à risca as suas obrigações e é o caso de aprovação. Acho que é o segundo ou terceiro. Sem ressalva, né? Sem nenhuma ressalva. Alguma divergência? Doutor André? Alguma divergência? Concordo? Todo mundo já votou. Então, unanimidade, nós temos o voto do relator. O sexto, prestação de contas 0601-06150.2018. Relator José Dantas de Paiva. Só lembrando que os acórdons, né, doutor Glauber, todos em sessão. Certo, e, do mesmo modo, os seguintes. Doutor Zé Dantas, com a palavra. O relatório é o seguinte. Trata-se de prestação de contas referente às eleições gerais de 2018, apresentada por Fernando Vanderlei Vargas da Silva, candidato ao cargo de deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Com vista dos autos, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu relatório preliminar para expedição de diligência, a fim de que o candidato complementasse as informações e sanasse algumas falhas detectadas na prestação de contas, que está no relatório e pode ser verificado. Após a análise da documentação apresentada pelo candidato, o órgão técnico manifestou-se pela aprovação das contas com ressalva, em face da subsistência das seguintes irregularidades. Primeiro, descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral. Segundo, realização de gastos eleitorais em datas anterior à entrega da prestação de contas parcial, mas não informado à época. Terceiro, recebimento de doações estimáveis em dinheiro, sem a comprovação da propriedade dos veículos cedidos por seus respectivos doadores. Quarto, omissão de despesa relativa à nota fiscal número 733.841, no valor de R$ 350, emitida pela empresa Cabo Serviço de Telecomunicações Limitada. Quinto, necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 2.190,78, correspondente ao crédito não utilizado no serviço de impulsionamento do conteúdo pago com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao Facebook, Serviço Online do Brasil Limitada. A Procuradoria Regional Eleitoral sugeriu a opinião pela baixa dos autos em diligência para que o candidato apresentasse os documentos legíveis, aptos a comprovar as propriedades dos bens, os veículos doados por Alain Felipe de Macedo Silva, Manuel Raoni de Oliveira Fernandes, Maria Givânia dos Santos e Rude Paiva dos Santos Saraiva. Além disso, também que prestasse esclarecimentos quanto à doação realizada por Francisco das Chagas Soares, em razão de referida pessoa encontrar-se inscrita como desempregada no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é a CAGED, circunstância indicadora de falta de capacidade econômica para fazer as doações. O candidato se pronunciou trazendo aos autos cópias legíveis dos certificados de registro e licenciamento dos veículos solicitados pelo Ministério Público Eleitoral, bem como comprovante de inscrição do senhor Francisco das Chagas Soares como beneficiário de pensão por morte previdenciária junto ao Instituto Nacional de Seguro Social.
o INSS. A partir da nova documentação apresentada pelo candidato, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalva. E é o relatório, senhor. Relatório aprovado. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, todas as falhas encontradas no relatório foram sanadas, justificadas pelo requerente. A única irregularidade que persiste é contra desrespeito aos serviços pagos pelo o requerente, o candidato. O Facebook, ele pagou a mais, ele fez uma cota de R$10.000, só se utilizou de 7.809, e em razão disso nós estamos aprovando as contas com ressalvas e determinando o recolhimento desse valor remanescente ao Tesouro Nacional. E após o trânsito em julgado da decisão, nós determinamos a intimação do candidato para que, no prazo de 5 dias, proceda com a devolução da referida quantia com juros moratórios e devidamente atualizados nos termos do artigo 82, parágrafo 2º, da resolução já especificada no decorrer do voto. E é o nosso voto, senhor presidente. É mais ou menos a situação de um julgamento recente de Rafael Mota. Certo. Doutor situação Gustavo. idêntica. Senhor presidente, eu sou impedido, inclusive eu gostaria de fazer aqui um esclarecimento, aproveitar o ensejo, porque o meu impedimento aqui é superveniente. Certo. A partir do momento que nós sabemos que houve um problema aí de uma totalização em relação a um candidato que não foi totalizado, e que esse problema hoje está no TSE, um integrante do meu escritório foi contratado para patrocinar os interesses de Fernando Mineiro nesse processo. Então, a partir desse momento, eu não funciono mais nos processos dele. O mesmo também se dá em relação à prestação de contas ou qualquer feito que diga respeito a Natália Bonavides. Certo. Porque também, a partir do momento do questionamento da prestação de contas, esse mesmo integrante passou a auxiliar. Que antes só me gerava impedimento em relação à candidata ao governo, Fátima Bezerra, porque nunca foi contratado pelo partido, mas sim pela própria candidata. A partir de agora, já me gera esse impedimento em relação a mais 2 outros candidatos, no total de 3, no caso. Só o esclarecimento para que não pare qualquer dúvida. Ok. Doutor Vladimir. Senhor presidente, acompanho o relator, absolutamente a mesma situação do processo relatado de Vossa Excelência, e inclusive o valor é quase o mesmo, né? No processo relatado de Vossa Excelência foi 2.193, nesse daqui é 2.190. Acompanho o relator. Doutor Glauber. Com o relator. Doutor André. Com o relator. Então fica a unanimidade neste tema do voto do relator. Na sequência, número 7, prestação de contas, número 0601 03637. Relator, juiz Luiz Gustavo Alves Smith. Requerente, José Agripino Maia. Advogado Daniel Cabral Maris Maia. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, aqui trata-se de prestação de contas já identificada por Vossa Excelência, aonde foi apontada, remanesceu uma única falha constante do item 7 do parecer conclusivo da CACEL, que diz respeito à existência de pagamentos para o mesmo fornecedor, cuja soma dos valores ultrapassa o limite de meio salário mínimo, que é estabelecido para pagamentos de pequeno valor no artigo 42 da Resolução de Regência das Prestações de Contas. Após as diligências e as justificativas, houve inclusive uma devolução, porque um pagamento havia sido feito de forma errada através do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que já foi devolvido ao erário público, conforme a GRU que consta dos autos, e a falha que remanesce de aquisições, a meu ver, não induzem ao pensamento de que houve fracionamento, até porque em datas isoladas e itens diferentes, o que mostra, se mostra compatível com a nota explicativa que foi apresentada, no sentido que se referia a lanches adquiridos para a campanha. Então, o que remanesceu, senhor presidente, é uma diferença no valor de R$ 2,41. Foi o total que esse limite de meio salário mínimo foi extrapolado, o que corresponde a 0,00017%. E assim, pela irrisoriedade deste descumprimento e por ser a falha única,
eu estou encaminhando meu voto, eu entendo que não seria nem o caso de ressalva. Eu encaminho o meu voto no sentido da aprovação das contas, por essa única falha que corresponde a esse ínfimo percentual. Algum integrante tem alguma divergência? Todos votam com o relator. Doutor Vladimir? Com o relator, senhor. Doutor Zé Dantas? Com o relator. Só me parece que o parecer ministerial foi aprovação com ressalvas, então, na verdade, está sendo em dissonância aí, não é isso, doutor Luiz Gustavo? Porque aqui foi uma daquelas hipóteses que não é humanamente impossível que a nossa querida procuradora consiga dar vazão a tudo dentro do prazo. Então, aquilo foi aquela hipótese que o parecer foi apresentado. Depois o voto já estava minutado, não tinha essa informação, e na hora que a gente acrescentou hoje, está equivocado, eu já vou corrigir. Agradeço demais a sua correção. Obrigado. Doutor Luiz Gustavo, por nada. Então é com ressalvas, né? Não, é em dissonância. Aprovação, agora é em dissonância, porque o parecer é com foi ressalvas. pela ressalva. Certo. Doutor André? Com o relator. Então, unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, o número 8, o processo número 0601-284, distrito 3. Relator, juiz Vladimir Soares Capristano. E o requerente, Cícero Alves Martins. Advogado Esdrália Oliveira Saraiva. Com a palavra o relator. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas da Justiça Eleitoral referente a gasto de campanha nas eleições gerais de 2018, apresentada pelo candidato ao cargo de deputado estadual Cícero Alves Martins. A Comissão de Análise da Prestação de Contas requereu em 2 momentos, por meio de relatórios preliminares, a notificação do candidato para esclarecer e eventualmente sanar irregularidades. Intimado, o prestador fez juntar nota explicativa acerca do apontamento técnico e, por ocasião da primeira diligência, também formalizou a prestação de contas retificadora. A Comissão de Contas Eleitorais, em parecer conclusivo, optou pela aprovação com ressalvas e a Procuradoria emitiu parecer no mesmo sentido. É o relatório. Relatório aprovado. Senhor presidente, indo direto ao ponto, remanesceram 3 inconsistências que tanto a Procuradoria quanto a Comissão apontou a aprovação com ressalvas. Havia uma divergência entre o CPF do fornecedor constante da prestação de contas e o do constante da base de dados. O candidato demonstrou que, na verdade, havia um erro de digitação, juntou a fotocópia do documento do fornecedor e fez a correção da prestação de contas retificadora. Sanou a irregularidade na situação fiscal de um fornecedor perante a Receita Federal. O CNPJ do fornecedor consta na base de dados da Receita Federal como inativado. No entanto, esse fornecedor está, inclusive, emitindo notas fiscais. E emitiu a nota fiscal que foi juntada aos autos. Não era exigível do candidato que ele fosse sindicar essa regularidade ou irregularidade do fornecedor, quando o próprio sistema de emissão de notas fiscais admitiu que aquele fornecedor emitisse corretamente a nota fiscal como se ativo estivesse. Então, também estou entendendo que essa inconsistência está superada. E, por último, o contrato de advocacia, em que há serviço de assessoria jurídica indicado além de consultoria. Eu também estou da análise do contrato, entendendo que a assessoria e a consultoria têm equivalência semântica, não há comprovação de atuação em processo judicial decorrente deste contrato. O próprio contrato não afirma isso, como naquele precedente de Vossa Excelência. Na verdade, é que é a mesma situação daquele precedente de ontem, também da minha relatoria, e, portanto, eu também afasto isso como falha, e, superadas essas 3 inconsistências, eu estou votando no sentido de aprovar as contas de Cícero Alves Martins. É o voto. Ok. Como voto, doutor André? Não? Sou eu. É você? É. Ah, sim. Doutor... Com relação a essas duas, doutor Vladimir, as 2 primeiras, Vossa Excelência está entendendo que não são falhas. Porque numa já houve a retificação, a do CPF. Certo. E a outra, a do CNPJ, apesar de constar na base de dados da Receita Federal aquele CNPJ como inativo, mas o candidato, quando contratou o serviço e foi fornecido o documento fiscal exigido pela lei, o documento chegou normalmente sem nenhuma indicação de que havia qualquer irregularidade no CNPJ daquele prestador do serviço, daquele fornecedor. Ou seja, não se tinha como exigir do prestador de contas, do candidato, que ele soubesse que o CNPJ estava com algum problema na Receita Federal, já que o documento fiscal foi corretamente emitido. Há alguma falha de comunicação aí entre o banco de dados da Receita Federal
e da Secretaria de Tributação do ente tributante, ou município ou Estado. Mas que o candidato não tinha como ter ciência disso. Por quê? Qual era a obrigação dele? Exigir o documento fiscal. O documento fiscal foi entregue regularmente, sem nenhuma indicação de irregularidade no CNPJ. Por isso que eu estou afastando isso como falha. O terceiro ponto eu vou acompanhar por um motivo diverso. Pelo que eu percebi dos autos, parece que o advogado foi custeado pelo próprio candidato, com recursos próprios, não foi o recurso de campanha. Não foi de campanha. Então eu acompanho para afastar com relação a esse aspecto também, ou seja, com relação especificamente a esse vício, meu fundamento é distinto. Eu não equiparo a atividade de assessoria à atividade de consultoria. Então, acompanho a conclusão, um fundamento meramente... E a aprovação é sem ressalvas, amigo. Inclusive, eu vou ter que corrigir, doutor Gustavo, que também aqui está consonância, e, na verdade, a indicação da Procuradoria era ressalvas. Eu estou aprovando sem ressalvas. Doutor Glauber? Eu acompanho a conclusão e um fundamento só distinto. É o terceiro. Isso. Por favor, porque não tem recursos públicos envolvidos. Doutor André, como vota? Senhor presidente, eu estou com um caso semelhante no gabinete para decidir no tocante a essa nota fiscal de baixa, né? Uma empresa já dado baixa. Dada baixa no CNPJ. No CNPJ, inclusive, né? Porque, na verdade, o problema é que quando a empresa tem alguma pendência na Receita Federal de não movimentação, por exemplo, a Receita Federal vai lá e de ofício e insere e baixa por inativação. Mas a empresa continua emitindo documentos fiscais regularmente. Então, o entendimento de Vossa Excelência é que não caberia ao candidato, prestador de contas, a verificar isso. Se a empresa não tivesse fornecido o documento fiscal, aí sim existiria uma responsabilidade do candidato, porque ele tem que exigir o documento fiscal para realizar o pagamento. Se ele exige o documento fiscal, a empresa apresenta o documento fiscal, um documento fiscal regular, ele não tem como... Isso foi verificado em cruzamento de informações a base de dados da pela Receita. comissão, né? Exatamente. E a comissão certamente apontou como irregularidade. Apesar de que ela supera em razão do valor, mas apontou como irregularidade. Eu acompanho o relator, mas fico, porque eu tenho um caso semelhante, já tomando como um precedente dessa corte. Acompanho o relator. Doutor Zé Dantas. Com o relator, senhor presidente. Doutor Gustavo. Também, senhor presidente, acompanho o relator. Então, unanimidade, nós temos o voto do relator. E, por último, nono, a prestação de contas 0601-18703. Relator juiz Vladimir Soares Capistrano. E o requerente é Adjunto Dias de Araújo Neto. Senhor presidente, advogado Leonardo Paletó Vilar. Eu estou retirando esse processo de mesa hoje e possivelmente trarei amanhã, porque eu preciso fazer um ajuste no voto. Pois não, retirado. Senhor presidente, pela ordem, já que estamos encerrando essa parte de prestação de contas, há um outro processo a ser julgado, houve um problema técnico no PJE e eu não consegui trazer para a leitura o acordo de uma decisão de ontem, então é só para explicar porque não estou trazendo hoje esse acordo. Ok, devidamente explicado. Então, não havendo mais processo para ser julgado, declaro encerrada a presente sessão.